Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Dia do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Meu amigo, então, e claro, como toda sexta-feira, estamos por aqui com o nosso querido mestre, doutor, pastor Pedro Moura, com mais uma aula 0800 para você, viu? Porque tem acrescentado muito, a gente tem recebido muitos feedbacks por aqui, não é? Justamente elogiando demais a oportunidade, agradecendo a Deus pela oportunidade, porque o pastor Pedro Moura tem aí disponibilizado um tempo, tem trazido, tem colocado na sua agenda para estar conosco toda sexta-feira, nos abençoando aqui e tirando aí muitas dúvidas, não só de versículos, né? Mas de textos, de contextos, né? De explicações de coisa que talvez eu e você temos ouvido lá atrás que não são assim, né, muito certinhas, e aí ele traz pra gente com base bíblica, explicando tudo direitinho, não é isso, pastorzão? Bom dia, querido, seja muito bem-vindo mais uma vez. Pastor Pedro Moura, bom dia, paz do Senhor, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Tá me ouvindo, Helder? Agora sim. Oh, beleza, que bom. Tava me ouvindo o tempo todo. Ah, maravilha. E aí? O que você manda hoje? Tá tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. O meu som está bom? O seu áudio tá tendo um barulho, mas eu deixo que os meninos vão tentar. Acredito que eles devem resolver isso pra mim aí. Isso, agora parou. Continua aí na linha? Estou na linha, sim. Ah, maravilha. Então, agora parou, porque tava um barulhinho como se tivesse um som de algo por trás aí do senhor. Mas agora ficou perfeito. Só um momentinho. Certo. Pronto, já estou aqui de volta. Maravilha, maravilha. E é isso, tá em Salvador? Sim, essa cidadezinha aí que você precisa conhecer. Pois é. Este paraíso na terra chamado Salvador, né? E por aí, como é que está? Sol, calor, como é que tá? Tá quentinho hoje, mas não tá muito não. Tá um sol muito bom, mas é o normal de Salvador mesmo. A temperatura sempre a gente pode dar um jeitinho. Agora, quando chega novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a coisa pega aqui. Certo. Então, Salvador com cara de Salvador mesmo, né? Então tá certo. Meu pastor, hoje o negócio aqui tá bem animado, hein? O povo aqui mandou aqui fez alguns comentários da semana passada, né? E já estamos aqui também na agulha, como diz aí meu amigo William, com a nossa questão do dia, né? E da semana anterior nós temos aqui alguns comentários e tal, e eu acho que seria bem interessante estar passando para o senhor aí. Podemos começar? O William já me disse assim: pastor, cuidado com essas perguntas aí, para não passar do tempo da pergunta do dia, então veja se faz em 15 minutos, vamos ver se a gente faz em 15 minutos. O povo fica instigando, né, pastor? E aí não é mais, mas vamos lá. Mas vamos lá. Olha só. Então vamos à questão da semana anterior primeiro, né? E depois a gente vai lá para a questão do dia. Pastor, o senhor sempre ou quase sempre cita um hino antigo. Eu procuro uma igreja que cante hinos antigos do cantor cristão, mas está difícil hoje. Quando o senhor falou sobre parábola das minas, eu tinha certeza que o senhor citaria um daqueles hinos. Eu gosto quando o senhor diz que aqueles hinos são a afirmação da nossa fé. Há algum hino sobre a parábola das minas? Isso até é fácil, né? É verdade, Mas eu queria antes dizer, Weber, que eu estava ouvindo o Alain Amorim falando sobre aquele quadro da Bíblia, livro explicado, etc. E hoje ele teve um versículo complicado, né? Tem Mateus 22 ali, eu acho que é 23 por aí em diante, mas
Olha, como ele fala bem, não é? Como ele mostra que tem amor aos sementes, né? Sim. A Bíblia é explicada ali na boca do pastor Alain, é a verdade, né? Ele é um presidente do seminário, né? Ali de Brasília, né? Ele é o gestor daqui do Seminário Teológico de Brasília. Da faculdade, né? Faculdade Teológica Batista de Brasília. Faculdade, Eu gosto muito do humor do Senhor, né? Como ele deixa aqueles doutores da lei em parafuso, né? As perguntas que ele faz, eu rio muito com o humor do Senhor Jesus. Mas vamos lá. Eu entendo a queixa da minha irmãzinha aqui, mexer com ela. Aliás, até sei, mas há pessoas que pedem para mim se identificar, né? Porque eu fui criado numa igreja que cantava os hinos de cantor cristão. Aliás, quando eu era criança, adolescente, jovem, a igreja de Garcia cantava o cantor cristão e os salmos e hinos, aquele hinário congregacional, né? E aquele hinário maravilhoso, eu vivo procurando. Eu tenho um aqui emprestado da ministra de música da igreja, mas uma hora dessa eu tenho que devolver para ela. E eu acho que só se encontra em sebo, né? Aquele hinário, não de salmos e hinos de hinário congregacional, que é muito mais antigo do que o cantor cristão. Então, há muitos hinos que cantam a nossa fé, na parousia, na volta de Cristo, que cantam a esperança da vida eterna, com letras que não oferecem perigo à nossa fé. Mas os dois que eu vou citar hoje são suficientes para encher a nossa alma, enche a minha alma, né? E eu me uno a essa irmãzinha para pedir, cantem, peçam para cantar os hinos maravilhosos, antigos. Mesmo que sua igreja não cante os hinos, você pode ser um elemento para ajudar seu pastor e o pessoal da música. Não é criticando. A igreja já tem muita gente criticando a igreja. É se esforçando para incentivar, para ajudar, para motivar. Esse incentivo, esse esforço é muito melhor do que crítica. Crítica não ajuda. Crítica que não é construtiva, né? Então, sobre a volta de Cristo, eu me lembro do 112, quem não conhece, né? Ele diz: eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governarão. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. É isso que diz o Salmo 2? O Salmo 2 está falando do milênio, é um salmo dessa hora mesmo, grandiosa. E o outro, muitas igrejas não conhecem, não cantam. Eu até estava falando com o pastor da minha igreja, pastor Elson, para eu ensinar esse hino na nossa igreja. É o hino 106 do cantor cristão. Ele diz: vem, ó Cristo desejado, vem depressa, ó Salvador. Salve o dia esplendoroso do regresso teu, pastor. Vem a esperança desse mundo, vem o milênio inaugurar, vem teus remidos levantar dos mortos, ó, vem teu reino conquistar. Coisa maravilhosa, né? Eu tenho um piano aqui em casa, um teclado grande, com todas as teclas do piano, e eu canto esses hinos. Eu tenho vários hinos. Mas cantar esses hinos na congregação, parece que a gente está no meio daquela multidão que ninguém podia contar, né? Lembra-se, Apocalipse 7, eu acho que é versículo 9, de todas as línguas, tribos, nações que vestiam as vestes brancas, estavam com palmas nas mãos, né? Eu amo os hinos antigos, embora haja muitos hinos novos que são bons, né? Que não oferecem perigo para nossa fé. Mas parece que tem uma outra perguntinha, não é? Então vamos lá, vamos para a gente, sem mais delongas, vamos lá, o segundo comentário, né, que mandaram para a gente também, a respeito ainda da semana passada. Tá dizendo o seguinte: pastor, é o seu xará aqui, ó. Pastor, eu sou Pedro, acompanhei a explanação sobre a parábola das minas, nunca ouvi uma interpretação como a do senhor.
mas não concordei. Não entendo, não entendo como o Senhor pôde colocar o milênio naquela parábola. Na verdade, pastor, eu nem creio em um milênio como o Senhor falou. Para mim, é algo espiritual e não tem nada a ver com a terra. Eu não sei se é a mesma pessoa aqui, está dizendo mais aqui. Pastor, já que o senhor falou tão bem sobre milênio, acredito até que já é uma outra pergunta, né? Eu nunca ouvi nada igual. Por que o senhor não fala também sobre as correntes escatológicas? Acho que já é uma... Então eu respondo. São duas perguntas, parece. Foram duas perguntas que me mandaram distintas, mas eu respondo em uma só, né? É o Pedro. Muito bem, Pedro. Eu gosto muito do seu nome, Pedro. E se eu entendi bem, o Pedro não crê no milênio, né? Então, uma pessoa que não crê no milênio, tanto faz uma interpretação como a minha, que é pré-milenista, como uma outra interpretação, a milenista, o pós-milenista, alguma coisa dessa natureza, né? Mas o importante, Pedro, é que nós cremos no mesmo Senhor, e embora pensemos diferentemente. Mas eu aconselho o irmão a ler com cuidado, primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4, todo o capítulo, ou todo o livro, mas especificamente 4 de 13 a 18, em que o apóstolo Paulo apresenta a sua escatologia. A escatologia de Paulo é muito melhor do que a minha. E na escatologia dele fica muito claro que o Senhor Jesus vem depois da tribulação para reinar com a igreja, os mortos ressuscitados, os vivos transformados, antes que aconteça a segunda ressurreição, que é dos mortos, que não acontecerá nessa primeira vinda do Senhor, que é uma vinda para arrebatar a igreja. Então, há algumas incongruências, não em relação à minha interpretação, mas em relação à escatologia paulina, aquilo que o irmão observou. Na verdade, observou sobre a escatologia paulina, que eu expus a escatologia paulina. Então, o Pedro diz, tudo é espiritual, não tem nada a ver com a terra. Os acontecimentos que fazem parte da escatologia paulina, para ele, parece que não vão acontecer na terra. Foi isso que eu entendi. Então, é mais ou menos retórica, perguntas retóricas que eu estou fazendo. A ressurreição é espiritual? É isso mesmo? Quer dizer que os mortos não sairão do túmulo porque os corpos deles já estarão no céu? Mas a Bíblia diz que em corpo ninguém subiu ao céu. É João capítulo 3, quando Jesus está falando. Nicodemos já sabia disso há mais de 2000 anos. A Bíblia diz que só Jesus desceu do céu e voltou para o céu em corpo. O resto não. O resto é sepultado aqui na terra e o espírito está no paraíso. Outra retórica, outra coisa que ele fala, o arrebatamento também é espiritual? Quer dizer, estamos no céu e vamos ser arrebatados no céu? É isso? E fica meio confuso, né? Mas nós não estaremos lá ainda. Outra questão, a parousia, a volta de Cristo é espiritual? O julgamento é espiritual? Os galardões são espirituais? A condenação dos ímpios debaixo dos pés do Senhor Jesus também é espiritual? A morte da morte é espiritual? Não é meio complicado a gente defender isso? Então, eu não teria muito tempo aqui, porque a gente tem um tempo limitado para as questões anteriores, mas eu fiz essas perguntas retóricas aconselhando o irmão Pedro a ler o texto de Tessalonicenses, onde eu falei, também Apocalipse 20 e também Zacarias 14, não é? E ainda mais está me ocorrendo lembrar das palavras daqueles 2 anjos que apareceram aos apóstolos. Os apóstolos estavam olhando para o céu enquanto Jesus subia, diz que uma nuvem encobriu o Senhor Jesus e apareceram 2 anjos, e eles disseram, olha o que eles disseram, esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, observe que Jesus estava na terra, foi elevado para o céu, há de vir para a terra, não é?
assim como para o céu o vistes ir. Está bem claro, céu e terra. Atos capítulo 1. Então, talvez o que eu tenho sempre aconselhado os crentes, quando tem certas dúvidas, assim eu não posso tirar todas as dúvidas dos crentes, mas talvez o pastor possa ajudar, pastor da igreja, ou então mandar um e-mail para mim dizendo, pastor, minha dúvida é essa, assim, 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 e eu vou ajudando naquilo que eu posso. Agora, a outra pergunta é porque disse que eu falei sobre o milênio, e por que não falar sobre as correntes escatológicas? E eu creio, não sei o nome desse irmão, se é irmão ou irmã, me parece que já chegou uma questão dessas aí, mas como eu estou inseguro sobre se chegou ou se não chegou, uma pergunta sobre correntes escatológicas, eu aconselho o irmão a formular essa pergunta e encaminhar para a Rede 316, ou encaminhar para o meu e-mail, né, que está sendo sempre dito aí na programação. Então, é sobre isso que eu tenho a falar sobre a semana passada. Pronto, Elber? Ô, pastor, perdão, eu estava dizendo o seguinte, se a pessoa tiver dúvida em relação ao e-mail, quiser anotar, Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com, esse é o e-mail para você também estar enviando aí as suas perguntas, as suas dúvidas, né, para que você possa, e aí sim, enviar, e aí também temos que aguardar, né, pastor, porque tem chegado muitas perguntas aí, muitas dúvidas do povo, e o senhor está colocando dentro de uma ordem, não é? Eu mando para o pessoal aí, para eles agendarem. Sim. E já tem uma ordem, né? Já tem a lista das questões de outubro. Eu não estou lembrando agora, mas talvez o William e o Romeu possam ajudar mandando a questão da semana seguinte, para a gente falar no final para os ouvintes. Mas eu estou às ordens para a gente falar agora da questão de hoje. Muito bem. Bom, a questão de hoje é a seguinte, a pessoa mandou aqui dizendo o seguinte, pastor Pedro Moura, eu ouvi o seguinte ensino sobre o texto de 1 João, capítulo 2, versos de 12 a 15. Quando chegamos ao céu, assim seremos colocados. Primeiro, os filhinhos ficarão no átrio, os jovens ficarão no lugar santo, os pais ficarão no lugar santíssimo e verão o rosto do Senhor. Eu chorei muito porque desejo ver o rosto do meu Senhor. Eu sei que a paz é o árbitro nos nossos corações. Por esta razão, preciso ouvir outra opinião acerca do assunto. Então, ele está aí, pastor, na dúvida, né? E também baseado em cima do versículo de quem verá o rosto de Deus, né? Isso foi o que entristeceu aí o nosso caro ouvinte. Então agora, com o senhor. Larga o pepino para mim, né? Tá bom. Deixe-me fazer uma menção de honra aqui a um amigo que pode estar nos ouvindo agora lá nos Estados Unidos. Dr. Anthony Portigliatti. Ele é o presidente, é o chanceler da Florida Christian University, em Orlando, onde eu estudei lá pelos anos 80, Florida Christian University. Ele me disse em um e-mail ontem que tem prazer em promover o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E eu quero agradecer muito ao Dr. Portigliatti e desejar que Deus o abençoe igualmente a sua casa e o seu ministério, né? E eu quero dizer aos irmãos que eu recomendo aos crentes brasileiros e gente que está fora do Brasil, que está me ouvindo, recomendo muito a Florida Christian University, uma grande universidade na cidade de Orlando, que tem quase 40 anos servindo ao povo de Deus ali naquela cidade. Aliás, Elber, eu tenho contactado alguns irmãos que estão nos ajudando em promover, e sim, hoje eu quero citar o Gilson Alves, lá de Cuiabá. Ele é um dos pastores da primeira igreja batista de Cuiabá,
o pastor sênior, o pastor titular, é o meu amigo, o pastor José Júnior, e o Gilson é o braço lá de apoio ao pastor, e ele promove o Desvendando Versículos Difíceis entre os pastores e os crentes na cidade de Cuiabá. Eu quero agradecer muito, e a cada semana eu espero citar um pastor, um líder de algum campo que está nos ajudando nisso. Legal. Mas vamos lá, viu? Não sei se o irmão que está perguntando acompanhou o programa da semana passada, mas quando você, Elber, informou aos ouvintes a pergunta e o texto da pergunta, o texto causador da dúvida, eu fiquei meio confuso, né? Porque eu já tinha conhecimento da pergunta, mas eu não tinha atinado ainda para o versículo causador da dúvida desse querido irmão. Porque parece que eu fui meio assodado naquela hora em arguir sobre o texto, e o Elber ficou sem saber porque eu estava dizendo, mas é esse versículo mesmo? Mas a razão é que, do meu desconforto, assim, da minha estranheza, é que eu já tinha ouvido sobre o assunto, mas eu nunca imaginei que o texto fosse 1 João 2, de 12 a 15. E por isso que eu estranhei um pouco, porque, a meu ver, não é? Humildemente falando, a meu ver, não parece haver conexão entre esse texto e as questões levantadas por aquele irmão. Não me parece haver nenhuma conexão. Ler aquele texto de 1 João 2, de 12 a 15 e pregar sobre o que foi pregado é meio difícil para eu entender isso, viu? Eu não sou a última palavra em hermenêutica, em exegese, mas o texto tem que falar sobre o que ele quer falar, não é? O Espírito Santo ajuda isso. De modo que eu tenho insistido muito, e você sabe disso, que a internet nem sempre é um bom púlpito. E que a melhor maneira de a gente evitar certos ensinos, ou ao ouvir um ensino estranho desse tipo, que o irmão ouviu, é procurar ajuda, não é? Eu acho que a primeira ajuda seria do pastor da igreja, ou depois, se a ajuda do pastor da igreja não, procurar outros, né? Professores, gente que pode ajudar. Eu costumo, Elber, sempre dizer aos meus alunos, a propósito de sermão, de preparação de sermão, de estudo bíblico, etc., eu não sou professor de homilética, mas eu falo da minha experiência de pelo menos 43 anos tenho colhido durante 43 anos de ministério. Quando, eu digo aos meus alunos, quando você ouvir ao púlpito, quando você subir ao púlpito, ouvir, quando você falar, quando você subir ao púlpito e ler o texto, fale sobre aquele texto. Aí uma vez um aluno me arguiu assim, veja que coisa interessante. Ele disse, mas professor Moura, aliás, meus alunos sempre me chamam de Pedro, Pedrinho, assim, mas professor Pedro, nem todo mundo pode pregar um sermão expositivo. Olha que coisa, hein? Falar sobre o texto é somente através de um sermão expositivo? Não é isso. Nenhum sermão, seja expositivo ou qualquer sermão, nenhum sermão deve autorizar o pregador a deixar o texto de lado, absolutamente nenhum. Se o pregador despreza o texto, ele vai pregar fora da palavra de Deus. Isso vai redundar em um ensino perigoso e às vezes até em heresia. Por isso, cuidado, né? E aqui, no caso, agora, de nossa tentativa de esclarecimento, infelizmente, nós estamos diante de um pregador, seja de internet, seja de púlpito, seja de escola bíblica, seja de rádio, seja de onde for, ou de uma pregadora que leu o texto e falou fora do texto. E o pior do que falar fora do texto é falar o que o texto não diz. Porque você pode até pegar um outro texto correlato e falar
Desprezar, eu não aconselho nunca desprezar o texto. Ler um texto e falar sobre outro texto. Agora, falar o que o texto não diz é mais perigoso ainda. Então, ou então com ironia, né? A gente às vezes precisa ser irônico, mas uma ironia delicada. O Senhor Jesus era irônico, né? Quando aquele homem pai do menino disse: se tu podes fazer alguma coisa, então a expressão de Jesus é uma exclamação clara: se tu podes. Aquilo é ironia, né? É bem irônico, nosso amado, né? Então, se você entende que o texto não é bastante, traga uma poesia de Castro Alves, né? De Fernando Pessoa, e pregue para a sua congregação, né? Por exemplo, eu vi certos pregadores que gostam de citar gente que não é crente, que diz certas coisas que não é muito confiável. É triste isso. Tem tanta coisa na Bíblia para a gente citar de exemplo, né? Isso não veda citar outros exemplos, mas alguns não são próprios. Por exemplo, eu ouvi um pregador citar Vinícius de Moraes sobre o amor, falando para casais. Ele disse aquilo que Vinícius diz sobre o amor: que seja infinito enquanto dure. Olha, isso é o oposto do ensino da palavra de Deus sobre o amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o amor jamais acaba. Como é que o amor é enquanto dura o amor? O amor vai permanecer no céu. Paulo diz em 1 Coríntios 13, né? Agora, pois, permanecem todos os dons, tudo isso vai acabar. No céu não vai precisar de dom de profecia, no céu não vai precisar do dom de evangelismo, de cura, de misericórdia, não vai precisar no céu, mas do amor vai. Eles se permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E quando eu era adolescente na igreja do Garcia, meu pai era o pastor, um dia veio um diácono falar em um culto de oração. O esboço dele, num pedaço de papel, eram algumas frases da poesia O Livro e a América, de Castro Alves. Aquele irmão ficou ligado muito naquelas fatalidades que descem do além, né? Que Castro Alves fala sobre Gutenberg e Colombo no mesmo século. E também ele se ligou também em Goethe, moribundo, eu não sei muito pronunciar o nome desse alemão, mas eu acho que é Goethe, G-O-E-T-H-E, Goethe moribundo. Pelo menos ele poderia, né, dizer que Goethe estava morrendo e bradou luz, pediu luz. Claro que ele não pediu luz de salvação nem de vida eterna, ele estava falando do novo mundo, mas pelo menos podia fazer uma analogia dessa luz que Goethe pediu, mas nem isso. E aquele diácono engasgou-se tentando pronunciar o nome do escritor alemão, assim como eu hoje, pronunciar corretamente o nome daquele escritor alemão. Pois bem, no meio do discurso daquele irmão, um dos adolescentes, e na nossa igreja, adolescente sentava junto de adolescente, menino. Menina sentava junto de menino, criança junto de criança, menino junto de menina. Era assim na igreja do Garcia. E tinha até uns banquinhos mais baixos para as crianças descansarem o pezinho, para não ficarem balançando o pezinho o tempo todo. Era muito lindo a nossa igreja. Então, um dos adolescentes do nosso grupo segredou para a gente: isso é lá sermão? Claro que não era um sermão. Eu era criança que gostava do sermão. Minha mãe nem se preocupava comigo na igreja, porque ela sabia que eu gostava de ouvir o sermão. E ela sabia que eu estava ouvindo o sermão. Mas não era mesmo um sermão. Porque na nossa igreja nós estávamos acostumados a ouvir a Bíblia. Pastor Moura, meu pai, era o pastor da igreja. Pastor Natanael Dantas, pastor que me batizou, era o copastor da igreja. Então a gente estava acostumado a ouvir dois ensinadores de elite da Bíblia, sempre a Bíblia. E outra razão que não era sermão aquilo, porque a Bíblia diz: prega a palavra. Não mandou pregar Castro Alves. Pode até citar, né, que Castro Alves é o suprassumo da poesia, mas
mas a poesia dele não é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ele pode ser citado. Então, leia o texto e pregue sobre o texto. Eu estava pregando numa igreja exatamente sobre isso. Não me lembro que igreja. Sobre ler o texto e pregar sobre o texto. O que é o mínimo que se exige de um pregador. Aí, a uma certa altura, eu disse, se você lê o texto e não prega sobre o texto, é melhor você ler a Caneta Azul, né? Caneta Azul, que está gravada com minhas letras, aquela música que fez tanto sucesso, é melhor do que ler o texto e não pregar o texto. Então, é a palavra que alimenta, que sacia, que descedenta, e as citações são importantes, mas o povo de Deus precisa ser nutrido com a palavra, porque é a palavra que é a verdade. Essa semana eu entrei em uma farmácia aqui perto, no bairro do Canela. A Dulce estava numa loja ao lado e a farmacêutica veio me atender. Eu queria comprar geleia real, mas não tinha, e ela me mostrava outras opções, mas ela tinha o cuidado de dizer, não é geleia real, mas é muito atenciosa. Então eu entendi que eu não podia perder a oportunidade de falar de Cristo àquela menina. O nome dela era Juliana. Aí eu aproveitei o nome dela, fiz menção do nome dela, porque eu tenho uma nora com esse mesmo nome. Juliana é um nome que tem um significativo tão bonito, né? A Juliana significa jovem, mas Juliana também significa a menina dos cabelos negros. Eu me lembro daquela música tão linda de Debussy, Claude Debussy, aquele grande músico francês. Ele escreveu uma música sobre a menina dos cabelos da cor de trigo. É linda a música. Aí eu me lembrei que Juliana pode ser a menina dos cabelos negros. Eu nunca tinha entrado naquela farmácia e foi Deus quem me levou ali. Porque quando eu disse a Juliana que eu era pastor, aí ela me cobriu de perguntas. Ela arregalou os olhos assim e me fez várias perguntas, uma atrás da outra. E depois ela disse assim, me desculpe, mas eu tenho uma dúvida e eu quero ser muito sincera com o senhor. E a dúvida dela era se a Bíblia traduzida para o português era confiável. Olha que coisa interessante, não é? Aí depois a Dulce entrou na farmácia e continuamos conversando com ela, e foi aí que a Dulce disse a ela, você precisa ouvir a Rede 316, que é a nossa Rádio Batista. Aí ela foi pegar um papel e pegou as informações, tudo, e anotou para ouvir ou o dia na sexta-feira ou a reprise na terça-feira. Agora, veja só, era uma pessoa desejosa de conhecer a verdade. Queria até o endereço da nossa igreja. Agora, imagine que essa menina entrou em uma igreja batista e lá o pregador, no púlpito, começou a falar sobre o livro e a América. Me deixe. Quem é que vai dar contas dessa alma sedenta, ansiosa por conhecer a verdade? Quem vai dar contas ao Senhor dessa alma, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque ler o texto e pregar o que o texto não diz é a mesma coisa que ler o texto e pregar sobre o livro e a América. Agora, o que é que diz o nosso texto, né? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Já vencestes o maligno. Não mesmo o mundo, nem o que o mundo há, o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui a primeira questão, meu irmão, é que o texto nunca deve ser lido pela metade. Quem fala, seja o pregador, seja o professor, seja quem for que esteja falando, deve ter o cuidado de procurar saber onde o texto começa e onde o texto termina. E esse pregador começou, mas não terminou onde o texto termina. E mais ainda, conhecer bem o livro que está sendo usado, porque às vezes a resposta que ele procura está no mesmo livro, no versículo seguinte, ou até no capítulo seguinte. Ou então, até em outro livro. Né? A Bíblia é quem melhor interpreta a Bíblia. Lembre-se de Agostinho de Hipona, lá no 4º século, depois de Cristo. Ele disse,
O Novo Testamento se esconde no Antigo Testamento. O Antigo Testamento se revela no Novo Testamento. Então, quem interpreta melhor a Bíblia, segundo Agostinho, é a própria Bíblia. Pois bem, eu vos escrevo, está falando aos filhinhos, aos pais e aos jovens. Todos ouviram, eu vos escrevo. Isso quer dizer que essa epístola foi escrita para os filhinhos, para os pais e para os jovens, também dos nossos dias, porque nos nossos dias também há filhinhos, há pais e há jovens. Esse filhinhos aqui é um vocativo, ó filhinhos. Está falando assim com aquele amor, não é? João, o velho, falando aos filhinhos. A referência esse filhinhos é criança pequena. A palavra é tecnia, que significa criança pequena. Mas é uma criança pequena que já está experimentando o perdão dos seus pecados. Criança que está começando a ter conhecimento do pecado, lembra-se que nós falamos aí faz pouco tempo, não há criança sem pecado. Há crianças irresponsáveis, isto é, há que ainda não têm o conhecimento do pecado. Mas essas crianças aqui já são responsáveis. Elas são pequenas, mas elas estão tendo conhecimento do pecado e, ao mesmo tempo, sabendo que o nome do Senhor Jesus é suficiente para perdoar seus pecados. Portanto, João está falando de crianças salvas da condenação do inferno, crianças que vão viver no céu. Depois, os pais pateres é também vocativo, ele está falando, ó pais. Segundo o apóstolo, esses pais sabem que o Senhor Jesus é Deus. São crentes experimentados, maduros no conhecimento do Filho de Deus. Eles sabem que Jesus, o Verbo, é Deus, é pré-existente, é desde o princípio, né? Todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Os pais sabem disso, melhor que as crianças. Mas as crianças vão chegar lá um dia, porque elas estão crescendo e aprendendo sobre o Senhor Jesus. E por último, vem os jovens, neaniskoi, que também é vocativo, os jovens. Esses jovens de João enfrentam e vencem o maligno, vencem o mal. O verbo é nikao. Esse verbo está aqui num perfeito indicativo, e é bom sempre lembrar que o indicativo, né, é enfático, tem que ser entendido não no sentido literal aqui de um jovem, e aqui o texto está dirigido ao sexo masculino, não um jovem que lutou com Satanás fisicamente, do tipo MMA. Não tem esse jovem que ganha fisicamente para Satanás. Isso é ilusão. Eu bato em Satanás, eu chuto Satanás, eu empurro Satanás. Satanás é um anjo, né? Ninguém vai poder com a força dele. Eu me refiro a um jovem crente sendo tentado ao extremo por Satanás, mas mantendo firme a sua fé. Um exemplo clássico, né, que todo pregador cita, é José na casa de Potifar, né? Sistematicamente tentado de forma cruel, deselegante, porque era a sua patroa, né? Ela era dona dele, porque ele era um escravo, mas ele resistiu até diante da prisão e resistiria até diante da morte, não é? A questão, eu creio nisso, é que o general não acreditou muito na história da esposa dele, porque eu creio que se de fato ele acreditasse naquela história que ela trouxe para ele, José seria morto. Mas ele foi preso. E diante da prisão, ele preferiu ser fiel a Deus. Eu pergunto assim, quantos jovens hoje resistiriam a uma tentação sistemática? Eu sou escravo, eu tenho que obedecer. É uma justificativa assim, bem consentânea, não é? Mas isso é ser escravo daquela senhora. E eu estou falando ao jovem e também à jovem.
Isso é ser escravo daquela senhora, ou escravo daquele senhor, daquela patroa, daquele patrão, mas isso não é ser escravo do Senhor Jesus. Porque o escravo do Senhor Jesus é fiel até a morte. Isto é, até em circunstância que pode levar o crente à morte. É isso que aquele versículo de Apocalipse está dizendo. E o verbo está no indicativo, sugere que o verbo, que o jovem é alguém em constante luta com o inimigo. Mas se o jovem é fiel, o derrotado é o inimigo. Foi que José disse à patroa dele, a esposa do comandante Potifar: como posso cometer este grande mal e pecar contra Deus? Pecado é sempre contra Deus, né? Salmo 51. Contra ti somente pequei. Então, na continuação do texto, as crianças, os pais e os jovens observem aqui. Todos conhecem o Pai, na continuação do texto. E no original grego que João usou, o verbo gnosko, gnosko, o verbo gnosko, é o verbo mais amplamente conhecido, usado para o conhecimento. E no indicativo, eu volto, ele é enfático. De modo que a ideia da leitura da lição original é aprender a conhecer até conhecer de fato. Agora, sobre ver a Deus no céu, é estranho para mim que na mensagem aqui analisada, alguém tenha direito de ver a Deus e outros não tenham direito. No céu, não é estranho? Você vai encontrar isso na internet, em algum púlpito, talvez, quem sabe. Mas na Bíblia, nunca. Nunca vai encontrar isso na Bíblia. Mas ninguém pode ver a Deus e depois continuar vivo, não é isso que a Bíblia diz, pastor? Está em Êxodo 33. Mas isso é aqui na terra. Moisés estava na terra. Moisés estava no Monte Horebe. Ele quis e Deus não permitiu. Por quê? Porque não havia chegado a hora de Moisés morrer. Já viu alguns hinos novos aí que a gente canta por aí, que as igrejas cantam, de crentes que pulam, bate palma porque querem ver a face de Deus? Eu não canto esses hinos. Eu conversando com minha esposa sobre isso, ela disse: Pedro, mas isso não é literal. Pode até não ser literal, mas quem está cantando não está entendendo assim. Em geral, não está entendendo assim. Porque Moisés também não entendeu assim. Moisés quis ver a face de Deus. E será que não era literal? Será que ele pediu, mas ele não queria? E por que Deus disse não a ele? Né? Porque era tão literal que Deus disse: não pode. Se você vir a minha face, você morre. Então, uma coisa, aqui, voltando para o sermão que está sendo analisado aqui, uma coisa é saber que não pode ver a face de Deus, outra coisa estranha e até, eu diria até antibíblica, é transportar limitações terrenas para as mansões celestiais, onde Deus habita. Isso é extremamente desaconselhável ao pregador. O sermão enfatiza alguns lugares que as pessoas ficarão aparentemente separadas, porque são lugares separados no templo, no céu. Umas no átrio, outras no lugar santo, outra no lugar santíssimo. Eu pergunto, que lugares são esses? A minha resposta seria: são lugares característicos do templo em Jerusalém. Aquele mesmo que, no fim, segundo Marcos capítulo 13, 13 também, Lucas, eu acho que é 20 ou 20, eu acho que é 21. Lucas 21, não restou pedra sobre pedra. Mas eu pergunto, esse templo de pedra que esteve
lá em Jerusalém. Quando a gente vai a Jerusalém, a gente conhece até a área do templo, mas não tem mais nada lá, não é? A não ser uma mesquita que foi construída lá no lugar do templo. Só restou aquele muro, cara, da frente, que a gente chama de Muro das Lamentações, mas eles não chamam assim. É Muro da Esperança, não é? Será que esse templo de pedra que esteve em Jerusalém e foi dizimado vai ser reconstruído para estar no céu? Eu acho isso impossível, né? Não há esse ensino na Bíblia, não há. Pode aparecer aí na internet, né? O templo lá construído de Salomão, o segundo templo maravilhoso que Tito, no ano 70 depois de Cristo, destruiu todo, né? Aquele comandante romano. Então, átrio, lugar das crianças pequenas. Onde ficará o átrio no céu? O átrio é um lugar aberto, um pátio do templo, do lado de fora. Aliás, um lugar que evoca a morte. O átrio é um lugar que evoca a morte. Porque naquele pátio externo do templo eram sacrificados milhares e milhares de animais todos os dias. Lugar de sacrifício, lugar de morte. Não tem esse lugar no céu, porque o sacrifício do Senhor Jesus é rapax. Está lá na carta aos Hebreus, a palavra é rapax, uma vez para sempre. Não há mais sacrifício. Onde será esse lugar no céu para as crianças ficarem? E por que crianças pequenas vão ficar do lado de fora, no lugar que evoca a morte? Deixe-me dizer aqui, Welber, que na eternidade só há um lugar do lado de fora. E esse lugar é o inferno. O inferno é chamado de a comunidade do lado de fora. O Senhor Jesus diz, fora ficarão. Fora da festa, fora da mesa, fora das bodas do Cordeiro. E quando Jesus cita uma lista, aliás, são duas listas, né? Apocalipse 20 e Apocalipse 22, duas listas terríveis de gente que vai ficar fora. Jesus coloca feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras, abomináveis. Mas nunca nessas listas aparecem crianças pequenas. Não, nenhuma criança pequena ficará do lado de fora. Eu vou abrir um parênteses aqui, viu? Vai trazer mais confusão ainda na história, porque criança pequena no céu é uma outra questão. E, aliás, que já vem por aí, parece que já está listada, não sei se é para outubro, quando vamos tratar sobre como reconhecer um aborto no céu. Vem essa pergunta aí terrível, como reconhecer um aborto no céu. Já temos essa terrível questão, mas eu gosto dela. E eu tenho uma posição formada sobre isso, já de longos anos, e vai incluir criança pequena, adolescente, jovem, adulto, ancião, tudo isso no céu. Fecha o parênteses. Então, mas a mensagem diz que há o átrio para uma criança ficar. Seria o átrio da casa do Senhor? Diz o Salmo 116, versículo 19. Mas onde estará a casa do Senhor no céu? Tem quem responda isso? Tem, eu sei que tem. Porque a casa do Senhor no céu é Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. O grego moné, não é aquele grande pintor, né? Monet. A palavra moné significa aposento. Mas como Jesus diz muitos aposentos, em vez de moradas, muitos aposentos, Jesus usou o plural, né? Monai polai, monai polai, monai polai. Muitos aposentos. E que casa é essa? A casa é Jesus. Lembre-se que depois da ressurreição, eu estou lembrando de um professor de Novo Testamento, seminário de... não lembro o seminário agora.
depois da ressurreição, o templo foi reedificado. Que templo? Jesus. Ele diz isso em João 2. Eu vou destruir, antes da ressurreição ele disse, eu vou destruir esse templo. Ele estava falando do corpo dele. E eu mesmo vou reconstruí-lo, eu mesmo vou reedificá-lo, eu mesmo vou reedificar esse templo novamente em 3 dias. João capítulo 8, pois bem, esse templo reedificado que é Jesus. É o único templo que tem no céu, é Jesus. Agora, mas Jesus disse que nesse templo, que ele chamou de casa de meu pai, que não é uma mansão, que não é um palácio, eu não creio que Jesus está falando disso. Ele está falando do templo que é ele mesmo. Agora, ele diz que nesse templo tem aposentos. E esses aposentos somos nós. A igreja. E eu estou lembrando, eu citei o professor, mas um professor de Novo Testamento, que falou maravilhosamente sobre João capítulo 14, uma coisa assim do céu. E depois ele brincou com os alunos, né? Assim, ei, Bari, ei, amigão, você é parte, você é uma parte dessa casa. Olha que coisa linda, né? Ei, amigão, você é parte dessa casa, você é um aposento. A igreja, em sua forma, aquele irmãozinho sofrido lá na Eritreia, no Sudão, na Coreia do Norte. Nós estamos sempre lembrando do Sudão, não é? Que tristeza. Coreia do Norte. Número 1 na perseguição aos crentes é a Coreia do Norte. Na lista, né? Eu tenho uma lista de 50. Os maiores perseguidores da Igreja de Cristo, e a Coreia do Norte é o primeiro. Angola também persegue os crentes. E aquele irmãozinho perseguido, né, que morreu por sua fidelidade e amor ao Senhor Jesus. Isso me comove até as entranhas. Eles estarão juntos com a gente, comigo, com você, Elber, com o Romeu, com o William, com o irmãozinho que fez a pergunta aqui, com o pastor Allen, que falou tão bem hoje da Bíblia explicada, porque somos nós os aposentos. Na casa de meu pai tem aposentos, a igreja, os milhões e milhões que juntos formamos a igreja. Lembram-se que Jesus disse, eu vou destruir esse templo, vou reedificá-lo em 3 dias. Pois bem, olha o que Pedro diz na 1ª capítulo 2, você vai procurar o versículo lá. Pedro diz que estamos sendo edificados. Olha, estamos sendo edificados para a morada de Deus em espírito. E Paulo diz a mesma coisa em Efésios 2, procura o versículo lá. Efésios 2 é muito lindo para se ler, porque no versículo 20 diz que estamos sendo edificados na doutrina dos profetas e dos apóstolos, e que Jesus é a pedra, a firmeza. Então, que ato é esse? Onde fica isso? Não é estranho dizer que crianças pequenas vão ficar no átrio, no pátio, do lado de fora, e não verão a face de Deus? Eu não queria, viu, Elber? Não queria gastar muito tempo com isso, porque o melhor é levantar textos que falem a verdade, que vamos ver o Pai. São muitos. E hoje a gente já teve um probleminha aí, já perdemos alguns minutos, e a nossa hora é 11h30. Então, eu não vou perder muito tempo analisando aqui. Mas só para fechar o raciocínio, já que falamos no átrio, lugar santo é o lugar dos jovens. Aí quando eu falo assim que no céu tem um lugar santo, isso bate aqui na minha cabeça que se tem um lugar santo no céu, tem um lugar que não é santo. Né? Haverá um lugar no céu chamado santo. Não parece dizer que lá tem um lugar que não é tão santo assim? Não é estranho que haja um lugar santo no céu? E pior, né?
eu penso aqui, quem vai ficar nesse lugar santo são jovens. Quer dizer que José do Egito não verá a face de Deus no céu, porque era jovem, morreu jovem, né? Ou não sei quando ele morreu. Lembram-se que, não, ele não deve ter morrido jovem, mas ele é jovem. Lembram-se que eu vou citar um exemplo de um que morreu jovem, que eu citei a semana passada, aquele missionário americano de ascendência chinesa, John Allen Shaw, C-H-A-U, não sei pronunciar o nome chinês dele, aquele missionário que foi morto em uma ilha lá na costa leste da Índia. John não vai ver a face de Deus? Então eu também não vou. Porque aquele, meu Deus, que deu a vida, literalmente, minha vida não vale nada, como diz Paulo, a menos que eu cumpra. John deu a vida. Eu disse a semana passada que eu tenho a foto dele aqui na minha área de serviço no computador. Eu amo John, que deu a vida dele, fez o que eu nunca fiz na minha vida, de dar a minha vida por uma tribo hostil, né? Hostil, que fez de conta que estava gostando dele. Ele jogou presentes e eles ficaram alegres, e quando ele achou que estava tudo bem, ele pulou para dentro da ilha e eles flecharam ele. John não vai ver o céu porque era jovem? Que isso? Então eu também não vou ver. Não vai ver a face de Deus? John vai sim. Ele está no paraíso, o corpo dele está sepultado, mas ele vai na primeira ressurreição. E depois do arrebatamento, quando vier a vinda de Cristo para julgar na segunda ressurreição, os ímpios, ele vai, no milênio, John vai governar cidades, muitas cidades. Como eu queria governar um beco. Eu tenho um irmão, o pastor Miguel Moura, que depois da mensagem da semana passada, ele disse: eu queria governar um beco. Porque eu falei que ia governar uma rua, ele queria governar um beco. E quem sabe que se John Allen não vai me dar um beco lá para eu governar. E haverá um lugar santíssimo no céu, mais santo que o lugar santo. Eu não creio que não pode haver um lugar que não seja totalmente santo no céu. O céu é totalmente santo. É o que eu depreendo de Apocalipse, capítulo 21. Nenhuma impureza. Jesus disse a João, e a João que está falando aqui agora, entrará nesse lugar. Mas João não falou nem em átrio, nem em lugar santo, nem em lugar santíssimo. Isso não está no texto. O templo agora é Jesus, ele é santo, santo, santo. Mais sublime que o céu. Hebreus capítulo 7. E os textos que vão nos ajudar, vamos correr para eles, que já são 11:16. Vamos apanhar esses textos que se opõem a esse, assim, eu diria, estranho ensino que crianças pequenas e jovens não verão a Deus no céu, somente os pais. O primeiro deles é Hebreus 12. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, seguir esse primeiro verbo que aparece aí, versículo 14 de Hebreus 12, dioko, é o verbo, né? Então, o dioko não é somente seguir. Dioko é perseguir. É enfático. Perseguir, como está no indicativo, no presente, é perseguir e continuar perseguindo. Eu gosto muito de citar A.T. Robertson, Robertson, o grande teólogo batista. Robertson gosta da ênfase, ele gosta de levantar as ênfases. E ele diz que perseguir a paz
ele traduziria como vá atrás dela, como se você estivesse em uma caçada. Então não é só seguir, é perseguir, né? Perseguir uma presa, a presa é a paz com todos e a santificação. A mesma ênfase para a paz é dada à perseguição para perseguir a paz e perseguir a santificação, né? Caçar a santificação. E santificação é consagração. Mas não é só consagração, santificação também é chamado. Porque santificação é a vontade de Deus. 1 aos Tessalonicenses 4. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. E também 1 aos Tessalonicenses 4, 7. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então, quem rejeita a santificação, rejeita Deus. Não vai para o céu. Não vai ver a Deus. Quem rejeita a santificação. E a paz com todos, diante de todos, refere-se ao mundo. Sem a qual, refere-se à santificação. Ninguém verá o Senhor. Portanto, uma vida de santificação é recompensada com o privilégio de ver a Deus. Não aqui na terra, mas no céu. Leia também Romanos 6, eu acho que é versículo 19, sobre isso. Então, dizer que jovens e crianças pequenas, eu estou enfatizando crianças pequenas porque o texto refere-se a crianças pequenas, tecnia é criança pequena. Dizer que eles não verão a Deus é a mesma coisa que dizer que somente os pais buscam a santificação. Eu e Dulce temos uma lista de irmãos em Cristo. E alguns são ex-alunos, colegas de ministérios, amigos. Alguns são jovens, olha que coisa, que lutam em oração, que choram e pedem a nossa ajuda em oração por seus pais. Eu tenho um aluno que toda semana ora por seu pai, que não é crente. Que coisa linda. E ele pede a minha ajuda. Então, esses jovens crentes, cheios de amor pela salvação de seus pais, que não são crentes, não vão ver a face de Deus no céu, porque são jovens? Vão ficar num lugar separado? Olha, não faz muito tempo que eu e Dulce vimos um vídeo de um menino crente, uma criança, eu acho que o menino tinha uns 8 anos. Ele ensinando o outro menino a orar pelo pai que era bêbado. E o menino crente, olha, meu Deus, como eu chorei naquele vídeo. O menino crente consolava o coleguinha dizendo, Jesus pode libertar seu pai. Nós choramos ouvindo isso, que coisa linda. Então, esse menino, se esse menino morresse agora, e muitos não vão chegar a ser pais, e muitos jovens também não vão chegar a ser pais, esse menino não verá a face de Deus? Esse menino não está buscando santificação desde criança? Será que a criança ficará no átrio, a criança pequena do lado de fora, porque não é adulto? Olha, idade nunca foi empecilho para ver a Deus. Na Bíblia, não. Agora, imundícia, sim. Porque imundícia está em oposição à santificação. 1 aos Tessalonicenses 4, que é versículo 8. O outro versículo é Mateus 5:8. Olha o que Jesus diz aqui. O dono da casa, né? Ele é a própria casa, né? A casa de meu pai é Jesus, nós somos os aposentos daquela casa. Olha o que a casa, que é Jesus, disse. Bem-aventurados, Mateus 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A lição original diz, porque eles devem ver a Deus. Então, limpeza ou pureza de coração e santidade são sinônimos no Novo Testamento. De modo que esse texto está em sintonia com Hebreus 12. Seguir a paz com todos e a santificação, né? Limpo de coração ou puro de coração não é somente uma pessoa que só pensa no bem. Não é uma pessoa que nunca peca. Limpo de coração
é uma pessoa que, eu entendo assim, diante de duas opções, escolhe a que agrada a Deus. Agora, essa pessoa, o limpo de coração, não é uma pessoa isenta de tentação. Ninguém escapa de tentação. O Senhor Jesus foi tentado. A única diferença é que o Senhor Jesus não pecou. Nós somos tentados, podemos vencer a tentação, e Deus deu a fórmula para Caim, Gênesis 4:7, não é? Compete a você, Caim. Depois os irmãos leem o versículo, Gênesis 7:14. É a fórmula. Compete a você, Caim. E depois Paulo diz aos Coríntios que com toda a tentação vem um escape, para que possais escapar. Então, essa pessoa tem desafios. O crente limpo de coração tem desafios. Ele luta contra a carne. Minha carne quer isso, mas meu espírito não quer. Então, eu vou escolher o que o espírito deseja, o que Deus quer. Eu gosto de uma frase assim, eu não falo francês, mas eu gosto de uma frase que diz assim: entre les deux, mon cœur balance. Desculpe aí quem fala francês. Entre les deux, mon cœur balance. Entre os dois, meu coração fica dividido. Não sabe o que escolher. Então, limpos de coração têm tentações, né? Por quê? Porque a santificação não nos blinda da presença do pecado, não. Seremos blindados da presença do pecado só no céu. A santificação significa lutar para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus, às vezes, é muito complicada. Ela é boa, perfeita e agradável, eu sei disso. Mas lembre-se, Pai, eu não quero beber esse cálice. O cálice é a vontade do Pai. Mas não seja feita a minha vontade, né? Isso é, entre les deux, mon cœur balance, mas eu escolho o que agrada a Deus. Santificados também têm coração dividido. Você luta para a santificação, e a santificação é diária, mas você tem tentação. Então, até quando você está orando. Eu não sei se você, meus amigos que estão me ouvindo, não tem tentação quando estão orando. Mas eu tenho que me policiar na minha oração, porque a minha mente fica igual uma borboleta. Ela vai ao Japão, ela vai à China, ela vai onde ela quer ir. E eu tenho que me policiar e pedir perdão a Deus. Porque a minha mente está me levando ao pecado na hora. Satanás não tem nenhum problema quando você dobra seu joelho. Esse negócio de dizer que espanta Satanás, não espanta, não. Na hora que você está orando, ele tenta você. A não ser que você seja diferente de mim, mas ele me tenta na hora que eu estou orando. Ele coloca situações assim, perversas. Pecados que eu já cometi, ele traz de volta no meu coisa. Agora aqui quem me ajuda é o Espírito. Se eu fico no domínio do Espírito, o Espírito vai me ajudar a vencer essa batalha. Né? Por isso que Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Para quê? Para ninguém ouça a podridão que está no meu coração. Eu tenho vergonha, eu fico envergonhado quando eu tenho que falar sozinho com o Senhor. E dizer a ele quem é Pedro Moura. Uma vez um aluno disse, como eu queria ser como o pastor Pedro Moura. Eu disse, Deus livre você de ser como o pastor Pedro Moura. Porque é naquela hora que fecha a porta do quarto, que você fica sozinho com o Senhor, que Satanás fica ajudando você a não dizer a ele quem você é. Mas é tolice, ele já sabe, mas eu tenho que abrir a minha boca, né? Fazer meu confiteor del. O confiteor del mais completo da Bíblia é o Salmo 51. E o crente, pelo menos uma vez por mês, deve ler o Salmo 51. Ou orar as palavras do Salmo 51 com lágrimas, porque aquilo tudo é o que eu faço. Então, o crente que está lutando pela santificação tem coração dividido, sim, e às vezes ele opta pelo que
pelo que não agrada a Deus. Então, eles sabem que o pecado tem muitas compensações, eu sei disso. E até as lembranças de pecados passados tentam o crente. Limpo de coração, considera tudo isso, tem todas essas tentações, lembra-se de pecado que agrada. Meu pai dizia que ele usava cosquinhas, mas é cócegas, né? Pecados que faz cosquinhas nas costas do crente. Eu tenho uns que gostam, que fazem coscas nas minhas costas e eu gosto deles e eu tenho que lutar contra eles. Então o caminho da santificação está aqui. Paulo diz que a vontade de Deus é a santificação. E a gente tem que lutar pela santificação. Vamos lá, o último texto, Apocalipse 22, 34, 3 a 4. Eu não vou citar o versículo, eu coloquei o versículo aqui em uma outra língua, mas vou no texto grego, mas eu vou fazer a leitura para os irmãos. Ali não haverá maldição. Nela, isto é, na praça, no versículo 1 e 2, Apocalipse 22. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Olha, o Pai e o Filho estão ali juntinhos. Eles têm um trono e eles estão assentados juntos nesse trono. Deixa eu ligar aqui meu cabo, porque a minha bateria está acabando. Pronto. Está me ouvindo, Welber? Positivo. Ok. Então, o Pai e o Filho têm um trono, eles estão assentados juntos, né? E os seus servos, olha aqui, diz que eles estão assentados no trono e os servos. A palavra é doulos, mas está no plural, doulai, escravo, né? Esses servos, que são os crentes que estarão no céu, não diz que está no átrio, nem no lugar santo, nem santíssimo. Diz que estão diante do trono. Não é agora, não é? Não é agora. É depois do paraíso, porque o paraíso não é o trono de Deus. O paraíso é o terceiro céu. Não sei quantos céus tem, mas Paulo disse que foi ao terceiro. Mas o trono de Deus não é o paraíso. Então, os crentes todos, de todas as línguas, nações, tribos, estarão diante do trono onde o Pai está assentado e o Filho juntamente com ele. E o que é que esses servos vão fazer, segundo Apocalipse 22? Os servirão, seus douloi, quer dizer, os seus escravos, servos, a palavra mais servil da língua grega que Paulo usa, ele diz, eu sou um escravo. O Senhor está sentado no trono e o cordeiro ao lado, e os seus servos o servirão. E o que é que diz o final do versículo? E verão a sua face. Que coisa linda. Antes de fazer uma pergunta que quero fazer, deixe-me falar sobre o verbo que João usou aqui, que é o verbo horao. O verbo horao que João usa, e verão, ele usa o futuro. Ele usa o futuro, Hopsontai, ele usa o futuro Hopsontai. O verbo é horao, que é o verbo ver. Mas é tão interessante quando você abre um léxico, quando você abre um dicionário e procura o verbo horao. Eu tenho uma irmãzinha que sempre pede para dizer as sílabas, O, é um H-O-R-A-W, horao. Então, quando você abre um dicionário, um léxico sobre horao, está escrito assim, ver com os olhos. É bem claro, ver com os olhos. E o modo indicativo, né, opsontai, é ver e continuar vendo. Então, os servos vão servir, vão continuar servindo, vão ver e vão continuar vendo a face de Deus diante do trono. Agora a pergunta, quem verá a face de Deus e do Cordeiro continuamente?
A resposta é uma só: os servos, os crentes. Está no texto. Seus servos o servirão e verão a sua face. Agora, qual é a idade desses servos que estão diante do trono? O texto não diz. Não trata disso. Porque existe a possibilidade de estar no céu, depois da volta de Cristo, que ele julgar, né? Isto é, depois do milênio, depois do arrebatamento, grande tribulação, arrebatamento e milênio são a sequência. Depois de tudo isso, que o Senhor Jesus vem com a igreja para julgar os ímpios na sua segunda vinda. Nós vamos julgar juntamente. E a Bíblia diz que até os anjos nós vamos julgar, não é? Mas eu acho que os anjos, os demônios, vamos julgar. Então, ainda existe a possibilidade de estar no céu por toda a eternidade e ser privado de ver a face de Deus porque é criança pequena ou porque é jovem. A única privação que teremos no céu é da presença do pecado. Agora, olhando para o texto que foi usado pelo pregador ou pregadora, ele diz assim, no capítulo seguinte, 1 João 3,2, agora, amados, agora somos filhos de Deus. Olha, filhos de Deus, amados, todos, os crentes. João chamava a gente de amados. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, porque está falando naquele tempo que vamos viver no céu, diante do trono de Deus. Não é no arrebatamento, não é no arrebatamento nem no milênio. No milênio é o Senhor Jesus. E depois do milênio, depois do julgamento, depois da recompensa, estar no céu diante de Deus. Onde vai ser esse céu? Não me pergunte agora, pode perguntar depois, porque não cabe aqui. Então, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, 1 João 3,2. Mas sabemos que quando ele se manifestar, está falando do Pai, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Quem? Todos os filhos. Quem são os filhos? João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos aceitam Cristo como seu Salvador pessoal são chamados filhos de Deus. Jesus diz, tem o direito de serem filhos de Deus. Né? Hoje cedo, um irmãozinho chamado José Otávio, ele me lembrou de um hino que fala... o hino, eu acho que ele não citou o hino, não, mas eu acho que citou o hino, mas no hino do cantor cristão 387, eu acho que sim. Um dia serei semelhante a Cristo, meu reto Senhor, com ele terei eu morada. Morar com Cristo é morar com o Pai. Oh, graças ao meu Salvador. Então o verbo orar, que foi ver com os olhos, eu citei o futuro, vou citar o modo indicativo agora, né? Opsômeta, com a ideia de continuar vendo. Esse texto diz que quando Deus se manifestar, todos os salvos, aqui chamados de filhos, João 1:2, todos os salvos o verão. Pergunto, filhos de Deus são apenas os pais? Jovens e crianças pequenas que receberam a fé, Jesus pela fé, não são filhos de Deus? Cuidado, meu irmão, com o que você está ouvindo. Na internet, no rádio, onde for. Ouça a Rede 316, porque o ensino é seguro. Procure seu pastor para lhe ajudar, né? E agora eu fecho aqui. O pregador deve conhecer não somente o texto que ele está usando, mas o livro todo em que o texto está inserido. Eu falei isso logo no começo. Por quê? Porque às vezes a resposta está no próprio livro. E aqui ele apareceu no capítulo seguinte. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é
manifestado o que haver de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Nós veremos a Deus no céu. Aleluia! Jesus prometeu isso. E está na sua santa e inerrante palavra, a Bíblia Sagrada. Opa, Elber, vamos lá, meu amigo? Eita, então é isso. Aí, né, depois de toda essa explicação, quando eu estava lendo o texto aqui, pastor, antes de até mesmo de passar a pergunta para o senhor, também fiquei meio bolado. Eu falei, mas onde é que esse camarada achou isso aqui nesse texto? Ou essa camarada, né? Eu falei, mas vamos lá que o mestre aí vai desenrolar esse negócio para nós, então, aqui. Vai conseguir ver aqui, então, junto com o outro rapaz, com a pessoa, né, que viu, né, coisa que eu também não consegui ver, não. Mas que bom. Ficou bem claro. O senhor falando também sobre jovens, né? A questão dos jovens e tal. Eu estava lembrando de Estevão, né? Será que Estevão não vai ver Deus, né? Não é verdade? Ele já viu antes de morrer, não foi? Então, isso Atos também. Capítulo 7, que ele viu o céu aberto e o Senhor Jesus ficou em pé. Esse é outro texto que a gente precisa explicar, que o Senhor Jesus ficou em pé na hora que Estevão estava morrendo, né? Será que não foi para o céu porque não era pai, não é? Ou não? Será que não vê a face de Deus? Ele já viu o trono, né? Não viu a Deus, porque o texto diz que ele viu o Senhor Jesus, né? Sim. Então, é mais um, né? Mas que bom. Pastor, são 11 horas e 39 minutos. O tempo, meu Deus, né? Não nos dá espaço mesmo. O tempo... A gente teve um probleminha no começo, não é? Isso, exatamente, né? Mas eu olha só. Eu falei com o Romeu, eu não sei se foi com o William ou com o Romeu, que eu estou chamando um técnico que vem aqui em casa porque eu comprei um microfone que eu vou instalar ele aqui na frente. Ele disse, inclusive, que vai melhorar a qualidade da minha voz. Isso, não, com certeza. Aí é outra, como diz um jogador do Flamengo aí é outro patamar. Mas tem que citar Flamengo, você não cita o Vasco, não? Tá certo, como diz um vascaíno amigo meu aqui, ele diz que é o único que tem a cruz. Aí mas, já vem caindo. E vascaíno, né? Mas olha, eu não sou Vasco assim, eu sou Bahia, viu? Né? Tá certo. Mas, pastor Pedro, nós queremos sim, com certeza, agradecer, né, por mais essa aula. Tenho certeza que na semana que vem, as pessoas que nos ouvem, acredito que devem mandar muitos comentários para o senhor e com certeza também vão querer levantar aí alguns questionamentos de comentários que o senhor fez dentro desta fala, né? Então, assim, já estamos preparados, né, para receber aí, que nós já estejamos, né, preparados para receber os comentários que virão à parte, com certeza. Agora, o que eu quero comentar com o senhor aqui é que o nosso WhatsApp, como sempre, né, então, assim, enquanto o senhor está falando, o povo está ali ouvindo e de repente quando vai chegando no final, o pessoal começa a mandar aqui os comentários e tal, e é muita gente plugada com a gente e mandando aí os comentários pra gente, agradecendo a Deus pela sua vida, e isso é bom demais. E eu queria então que o senhor concluísse, né? Eu acredito que o senhor deve ter mais alguma coisa para acrescentar sobre o assunto. Brasília, nesse momento, acabando, pelo menos onde eu estou aqui, estamos recebendo uma chuva para a glória de Deus. Oh, aleluia! Porque estava tempo aí, né? Esses dias tem chovido, uma chuvinha de 5 minutos, mas agora o céu está fechado aqui e começou uma chuvinha, não sei se vai muito tempo. Mas vamos lá, eu queria que o senhor encerrasse com o seu comentário. Eu acredito que o senhor deve ter mais alguma coisa para acrescentar aí sobre o assunto de hoje. Rapidamente, porque o esboço foi aquele mesmo do começo, né? Quem verá a face de Deus no céu? Todos os filhos de Deus, de João, né? E Jesus disse em João capítulo 1
E versículo 12, que todos quantos receberam o Senhor Jesus, esse mesmo Senhor Jesus deu-lhes o poder, isto é, a autoridade dele, para sermos filhos de Deus. Então, e João aí repete e diz, agora somos filhos, quer dizer, temos Jesus, qualquer um que aceita Jesus como seu salvador pessoal, passa a ser filho de Deus. Então, João diz, somos filhos de Deus agora, e depois que o Pai se manifestar, que aquele irmãozinho que você citou aí, agora no Atos 7, Estevão, quem se manifestou para ele foi o Senhor Jesus, se levantou do trono, não é isso? Mas um dia estaremos diante do trono, onde o Pai e o Cordeiro estão assentados no mesmo trono, eles dividem o trono. Todos os filhos de Deus de João, assim como ele o veremos. Então, dizer que crianças pequenas ficam no átrio, jovens ficam no lugar santo, e os pais no Santíssimo, e esses pais verão a face de Deus, eu tenho que dizer assim, leu o texto e não entendeu. Por quê? Porque a Bíblia não ensina isso, pelo contrário, refuta isso, não é? E fica parecendo, não estou chamando a pregadora ou o pregador de herético, mas fica parecendo uma heresia. Existem aquelas duas palavras que eu gosto de citar, palavras gregas. Uma é precedida da preposição ex, ou ek, e a outra é precedida da preposição eis, E-I-S, a outra é K. Ek significa mergulhar para tirar o que está dentro. E eis significa colocar para dentro o que não está. Então, quando o pregador coloca para dentro do texto o que não está no texto, ele está fazendo uma exegese. Exegese. Mas quando ele cava fundo no texto e tira de lá de dentro o que o texto está dizendo, ele está fazendo uma exegese. É uma coisa diferente da outra. Que a gente diz exegese, é mergulhar para tirar de dentro. E exegese é colocar para dentro o que não está no texto. Então, cuidado com púlpitos, ou cuidado com internet, cuidado com quem quer que seja que coloca para dentro do texto o que não está no texto, numa linguagem popular. Inventa, complica o ensino e ainda deixa, como a pessoa que fez a pergunta, né? Eu chorei quando ouvi isso, deixa a pessoa confusa, porque o Espírito de Deus não falou naquela hora, por isso que a pessoa ficou angustiada, porque o Espírito de Deus usa a palavra, e a palavra consola, conforta, instrui, disciplina, corrige, redireciona, mas não deixa o espírito em angústia, porque onde está o Espírito de Deus, aí há paz. Igrejas estejam alertas, crentes que estão deixando de frequentar a igreja para ficar na igreja online, na internet. As igrejas estão abertas há muito tempo. A minha igreja tem 2 cultos ao domingo, não vai quem não quer, com toda a segurança na igreja. E o autor aos Hebreus diz que o crente deve congregar. Esse povo que fica, Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo, etc. Olha, o autor aos Hebreus disse, quanto mais você estiver sentindo que o Filho está se aproximando, você congregue.
congregue, compartilhe, se alegre, chore com os que choram, abrace, né? Se bem que os abraços hoje são cuidadosos, né? A gente tem que ter cuidado ainda, mas a gente chora, se alegra com os que se alegram. Nada na terra supera a igreja. Nada. A igreja está acima de tudo. Ame a igreja, ore pela igreja. Não estou falando só na sua congregação, não. A igreja toda, até que você não conhece, está lá, escondida, lá perseguida. Onde estiver, você ame a igreja, ame a noiva. Pare de criticar a igreja, de zombar da igreja, dizer que a igreja é isso e aquilo. A igreja é uma noiva que está sendo cuidada pelo noivo, e tem um noivo ciumento da igreja, que vai apresentá-la gloriosa, sem mácula, sem ruga. Ame a igreja, porque os pecados que entram na igreja sou eu que levo para a igreja, sou eu que sobrecarrego a igreja de pecados, de modo que cuidado com a interpretação, né? Que passa a ideia de que o céu está dividido em partes, e uns ficam num lugar, outro no outro. Que é isso? O céu é um lugar de congraçamento, de ver meu pai que já foi, minha mãe que me criou no evangelho, meu irmãozinho que já foi, os meus amigos, meus ancestrais, meus irmãos, todos quantos vão para o céu. O céu é esse lugar, não tem divisão no céu. O céu é a morada de Deus, a casa é Jesus, nós somos os aposentos. Abraço, meu querido, abraço, meu irmão que perguntou, minha irmã que perguntou, e abraço, queridos ouvintes, e o meu e-mail fica disponível para você mandar suas perguntas aí durante a semana. Deus te abençoe, Elber. Maravilha, meu pastor, obrigado, um abraço ao senhor, bom fim de semana, um mês de outubro de bênção aí, e até sexta-feira que vem, permitindo Deus. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Se possível, diga se o William lhe mandou o assunto da próxima semana. Não, para mim não, ainda não mandou não. Da próxima semana, deixa eu dar só uma confirmada aqui, e às vezes no momento que a gente está conversando, eles costumam tá enviando, mas deixa eu só abrir aqui, mas eu acho que não mandou não, o assunto da próxima semana não mandou não. Não sei se o senhor já tem. Estou abrindo aqui e vou lhe dizer agora. Sim. Meu computador não está deixando eu entrar, não. Mas... Sim. Eu mando para você, ouviu? Tá. Eu mando para você. Agora, aqui. Apareceu aqui. Sim. 8 de outubro. E diz assim: a queda de Satanás é descrita na Bíblia? Está falando de Ezequiel capítulo 28. A queda de Satanás está descrita na Bíblia, Ezequiel capítulo 28. É isso aí, meu irmãozinho, Deus te abençoe e te guarde. Amém, meu pastor, muito obrigado, Deus abençoe. Então, sexta-feira que vem, nós iremos falar sobre a queda de Satanás. Está descrito na Bíblia, Ezequiel 28. Pronto, então, maravilha. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.